Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo uma cidade tão grande, com imensos problemas, mas também com uma população com muita capacidade para buscar soluções para essas imensas catástrofes que às vezes acontecem na nossa cidade, verdade? E hoje, para discutir um pouquinho sobre a política, na verdade, muito mais para discutir o direito eleitoral, nós trouxemos um dos especialistas aqui da cidade de Guarulhos, Dr. Álvaro Bernardino Filho. Olá, doutor Álvaro, tudo bem com o senhor? Tudo jóia, prazer estar aqui. Dr. Álvaro Bernardino Filho, como tem o pai, Dr. Álvaro, um grande advogado também na cidade de Guarulhos, muito conhecido. E o Dr. Álvaro Filho, ele é especialista em direito eleitoral. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que pode, o que não pode durante a política. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho quem é o Dr. Álvaro Bernardino Filho. Bom, eu sou advogado, formado aqui pela Universidade de Guarulhos, né? Especialista em Direito Eleitoral pela Escola Paulista da Magistratura. Estou em Guarulhos há 34, 35 anos, quando meu pai assumiu como promotor de justiça aqui na comarca. E quando ele veio para cá, ele foi para outros cantos, mas não saímos mais da cidade de Guarulhos. Ficamos aqui até hoje e aqui eu milito, aqui eu moro, aqui é minha família, aqui é meu tudo, essa Guarulhos imensa. Doutor Álvaro tem conhecimento profundo, aí tem até outros debates, né? Veja só, eu fiquei até entusiasmado para convidar outras vezes para discutir outros assuntos, mas hoje especificamente com relação ao direito eleitoral. Doutor Álvaro, o senhor acredita que nos últimos tempos, com essa nova legislação, Guarulhos, o Brasil, São Paulo, melhorou essa nova legislação? Está nos dando um país melhor, não? É um avanço, né? Como todo avanço, precisa de ajustes, né? O sentimento que eu tenho é que, assim, está melhorando, né? A legislação eleitoral, ela já, através de uma iniciativa popular que foi a Lei Complementar 135, já trouxe avanços para
inibir os maus políticos, né? É um grande avanço para a sociedade, né? É uma vitória da sociedade como um todo, né? Precisa de ajustes, porque na maioria das vezes é natural do ser humano generalizar tudo, né? Quando a gente pega um político ruim, hoje a classe política toda é mal vista, né? E não é bem assim. Existem bons gestores públicos que fazem uma boa administração, só que acaba sendo jogado na vala comum como todos os outros, né? Então a lei da ficha limpa foi um grande avanço, na sua opinião? Foi um avanço. Um grande avanço não. Foi um avanço, mas precisa de ajustes, né? Precisa ter uma reforma eleitoral mais profunda, uma reforma política mais profunda, né? Ela precisa de alguns ajustes pontuais. Uma né? pergunta interessante que um colega jornalista fez essa semana, o Pedro Notaro, era o seguinte: se Paulo Maluf é procurado pela Polícia Internacional, como é que ele consegue ser candidato? É uma pergunta interessante essa. Muito interessante. Porque ele já está no jogo, é isso? Ele já está no jogo há um bom tempo, ele conhece os caminhos, os meandros para conseguir... driblar. Driblar a legislação e continuar se mantendo o ficha limpa, digamos assim, né? Mas eu, particularmente, não compactuo desse pensamento. Eu acho que ele já foi condenado algumas vezes, né? E no meu entender, ele não deveria estar disputando o pleito, né? Mas a legislação permite assim e ele é candidato. Uma das questões que eu trouxe o doutor Álvaro, já que nós estamos falando sobre Guarulhos e para Guarulhos, é a questão da legislação municipal. Essa semana foi discutido na Câmara Municipal, não chegou a avançar, mas ainda existe uma possibilidade de aprovação, que é um projeto de lei que proíbe o uso de cavaletes para propaganda eleitoral e também outros tipos de propaganda. E a minha pergunta era o seguinte: a lei municipal, ela tem validade, doutor Álvaro? Sim, tem validade. Inclusive, existe uma legislação municipal vedando a pintura em muros, propaganda eleitoral em muros, né? E deve ser respeitada, então. Tem que ser respeitada, né? A penalidade é a aplicação de multa, né? E pro proprietário do imóvel que está sendo feito o anúncio, a propaganda, ainda vai uma inscrição na dívida ativa lá por conta dessa multa. Então, e tem que ser respeitada, né? A legislação eleitoral, ela permite, ainda mais uma cidade como Guarulhos, que não tem televisão, ela permite uma série de artifícios publicitários para o candidato se mostrar para a população, né? Ocorre que muitas vezes, em vez disso ajudar o candidato, acaba atrapalhando, que é no caso de Guarulhos, que houve um movimento contrário aos cavaletes, né? Houve até casos de pessoas depredando o cavalete, e isso, né, já diga-se de passagem, é crime, né? Depredar a propaganda eleitoral é crime, é punível, né? Se pegar, vai trazer uma dor de cabeça para aquela pessoa que está destruindo a propaganda, né? Mas no caso de Guarulhos, no caso dessa discussão que está se tratando na Câmara, eu acho perfeitamente válido, eu acho que é necessário nós aprimorarmos a forma de campanha na cidade de Guarulhos, né? Então, vamos deixar isso bem claro, vamos pontuar. Então, a legislação municipal, sim, tem validade, sim, sobre a lei eleitoral nacional. Sim. Ponto. Né? Vamos explicar certo. Exato. A legislação federal, ela traz um regramento geral para a sociedade como um todo. Perfeito. Né? A legislação municipal trata das questões do município. Perfeito. Né? Então, a legislação federal, ela traz o norte, mas pelo artigo 30 da Constituição, inciso 1º, diz que o município é responsável pela ordenação da cidade, né? Então, ele cabe legislar de assunto interno dele, assunto interno do município. Aí é perfeita validade, não traz conflito com a Constituição. Lógico,
a legislação municipal não pode vedar todo tipo de propaganda também. Vamos chegar para esse ponto. O que o candidato pode fazer, por exemplo, como Guarulhos, como o senhor bem lembrou, uma cidade tão grande e que não tem grandes meios de mídia aberto, né? Nós estamos aqui na TV Guarulhos, que é uma mídia fechada, não cobre toda a cidade. Correto. Você pode acompanhar, se algum amigo seu quiser, se mora longe, que ainda não tem um cabo, pode acessar pelo nosso site www.tvguarulhos.tv.br. Mas, como o senhor bem disse, não cobre toda a cidade a mídia. Quais são os meios que o candidato pode sossegadamente fazer sem grandes problemas? Comício, né? Ele pode fazer. Material sem impresso. Showmício, né? Não, sem showmício. É o comício. Né? Showmício é quando você traz o artista para chamar o público, isso é vedado pela legislação eleitoral. Os cavaletes são permitidos, as placas que não excedam 4 metros quadrados são permitidos, né? Material impresso também são permitidos. Outdoor? Outdoor não, é vedado, né? Outdoor é proibido. Aqueles emplacamentos, envelopamentos que pega o carro inteiro, isto é uma bola dividida. Nessa eleição ainda vai poder, na próxima já é vedado. Na próxima só vai poder o adesivo perfurade no vidro traseiro em um tamanho específico. Aqueles envelopamento, ônibus pintado, tudo isso você não vai poder mais ver na próxima eleição. Carro de som? Carro de som pode, com restrição, 200 metros antes de qualquer órgão público, hospital, delegacia, câmara, prefeitura. Igreja? Igreja não pode passar com o volume, tem que passar desligado. É passível de apreensão, que ocorreu na última eleição para prefeito. A juíza eleitoral fez várias apreensões com carro de som. Eu só fiquei numa dúvida com relação às placas. Qual o tamanho da placa? 4 metros quadrados, 2 por 2. Então é uma espécie de outdoor, também pequenininho. Pode ser usado, tipo, colocar na frente da casa, aquele 2x2? Pode ser colocado sim. Acontece, como toda campanha eleitoral, os candidatos gostam de usar alguns artifícios. Por exemplo, eu pego 4 placas de 4 metros quadrados, coloco uma do lado da outra. Isso configura o painel de outdoor. Isso é vedado pela legislação eleitoral e a jurisprudência está aplicando multa. As multas vão de 5 a 25 mil reais. Jornais pode ser 10 inserções. 10 inserções. Isso. Rádio, não pode, somente rádio e TV somente... Somente a propaganda eleitoral gratuita. Não há as inserções são através da propaganda gratuita. Tá certo. Estou conversando com o Dr. Álvaro Bernardino Filho, falando sobre o direito eleitoral. O que o candidato não pode fazer, mas de jeito nenhum? De jeito nenhum. Brinde, régua, camiseta, boné, capinha de documento, não pode. Promessa. Se você chegar a votar em mim, eu te dou Prometer qualquer coisa. Prometer qualquer coisa é vedado, né? Você está comprando voto, na verdade, o sufrágio, isso é vedado, né? É crime também. Bem lembrado dos brindes totalmente proibidos. Vou falar o seguinte, enquanto ele pensa aqui, que são muitas proibições, vamos para um rápido intervalo e vamos ouvir nossos patrocinadores, né? E na sequência voltamos com o Dr. Álvaro Bernardino Filho. Ele que é especialista em direito eleitoral. Você que é cabo eleitoral, você que é político, que é candidato, fica aí na escuta que ele vai dar informações importantes. E se você tiver alguma dúvida, você pode passar o seu questionamento via Facebook, aqui no Roberto Samuel, na Tribuna Livre. Passa a informação que nós já passamos o questionamento para o Dr. Álvaro. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, conversamos com o Dr. Álvaro Bernardino Filho. Rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público.
Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, hoje conversando com o advogado Álvaro Bernardino Filho, falando sobre direito eleitoral. Olha, e dá muita dor de cabeça, hein? Tem gente respondendo até hoje, coisa que foi feita há 2, 3 eleições. E uma coisa importante também, que nós não falamos no primeiro ponto, que se você é candidato, mesmo aqueles menores, tem muita gente que saiu candidato aí, saiba que é importante a prestação de contas, não é isso, doutor Álvaro? Sim, porque se justamente. você achar que pode deixar, não gastei nada, eu só abri a conta, vou deixar para lá. Não, tem que ser uma coisa extremamente séria, não, doutor Álvaro? Existe prazo para prestação de contas e a pessoa que não faz a prestação de contas, ela se torna inelegível, não pode prestar concurso público, não tem a certidão de quitação eleitoral, inviabiliza a obtenção de passaporte, né? Então, traz alguns transtornos. E com certeza deve ter muita gente ainda que saiu candidato a vereador, que foram mais de 1000 candidatos na última eleição, que acabou sendo candidato e não prestando contas. Tem muita gente que está inelegível, não, doutor? Sim, na próxima eleição ele já não pode participar, porque a inelegibilidade pela falta de prestação de contas pela eleição que você pretendia disputar. Se você pretendia disputar, se você disputou a eleição para vereador, a próxima eleição para vereador você também não pode, porque você não vai estar quite com a justiça eleitoral. Então, procure um advogado e vê se é direito, hein? Senão você não vai conseguir. Quero mandar um abraço para a Andréa Bicudo, nos acompanhando, e o Wilson Giglio, nos acompanhando também pela TV. E o grande amigo Décio Pompeu manda um abraço para você. Um abraço também para você, Décio. Nós estávamos falando aqui, e ele acabou me falando nos bastidores, que ele não ressaltou sobre os cavaletes. Que o cavalete não é você colocar em qualquer lugar, não. Tem especificações, não, doutor? Sim, existem especificações. O cavalete, o boneco do candidato, aquelas bandeiras fixas, né? Ele só pode ser colocado ao longo da via pública, que não atrapalhe o pedestre nem o trânsito. E só pode ser colocado a partir das 6 horas da manhã e retirado às 22 horas, né? Então, toda propaganda que tiver fora desse critério é passível de multa e é passível de representação na Justiça Eleitoral. E quem pode fazer essa denúncia? Porque parece que tem algumas coisas que é somente o partido. Quem pode fazer a denúncia, de repente, tem um candidato que está fixou um painel na minha rua. Quem pode fazer essa denúncia? O próprio particular existe no site da Procuradoria Regional Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, através da internet, né? Você fotografa aquela propaganda irregular, né? Se possível com data e hora, encaminha via internet para a Procuradoria da Regional Eleitoral, que o Ministério Público Eleitoral entra com a representação, com a notificação para resolver aquela propaganda irregular. Ou aplica-se multa e apreende aquele material, né? Ou o candidato é notificado a retirar no prazo de 48 horas e justificar essa retirada, comprovar documentalmente essa retirada,
né, para poder sanar essa irregularidade. Bom, tá certo. Estamos conversando com o Dr. Álvaro Bernardino Filho sobre direito eleitoral. É uma questão que me passaram já hoje, e se a pessoa for multada e ela regularizar, ela fica quites com a Justiça Eleitoral, certo? Certo. Se não pagar, o que acontece? O nome dela é vetado na hora da eleição? Bom, essa multa ela vai ser processada, vai ser inscrita na dívida ativa, né? E a Fazenda Federal vai entrar com ação de execução fiscal, né, para cobrar essa multa. Né? Como ocorreu com alguns candidatos aí que tiveram a candidatura correndo até um certo risco, é por conta dessas multas não pagas de propaganda irregular que tomou no longo da campanha de outras eleições. Bem lembrado, hein? Bem lembrado, eu não vou citar aqui o candidato especificamente, mas alguns candidatos estão com sérias dores de cabeça, porque muitas vezes a pessoa leva uma multa, a multa não é tão grande assim, e acaba se deixando para lá. Na hora de puxar toda a ficha, se vê que existe um problema seríssimo lá, e se perder o prazo, dançou, não é isso, doutor? Porque na Justiça Eleitoral tem uma coisa muito interessante, né? No dia 5 de julho, quando aberto os prazos para fazer as inscrições de registro de candidatura, você tem que estar totalmente quites com a Justiça Eleitoral. Totalmente. Então, quer dizer, você não pode ter multa pendente, você tem que ter a sua certidão de quitação eleitoral em dia. Se você no dia 6 conseguiu a certidão de quitação eleitoral, a sua candidatura já corre risco de ser impugnada. Se o juiz que for analisar o seu registro de candidatura perceber que no dia 5 você não estava quite, mas no dia 6 você regularizou, corre um risco muito grande dele indeferir o registro da sua candidatura. O nosso amigo Décio Pompeu mandou uma pergunta para o doutor. Ele diz o seguinte: tem ouvido pessoas falarem que o Eloy Petá estaria inelegível. Isso confere, doutor? O senhor tem esse tipo de informação? E ele fala, se isso for verdade, realmente é uma pena. Também acho. Olha, eu não tenho informação, eu não acompanho. Provavelmente foi alguma dele. Contas com relação ao Tribunal de Contas. Pode existir esse tipo de inelegibilidade, mas juridicamente é contornável. Dá para trabalhar bem isso para fazer o ex-prefeito Eloy ser candidato, sim. Se o Maluf consegue, Poxa, né? Só estudar um pouquinho mais a gente dá um jeito, né? Quais outras recomendações que o senhor gostaria de deixar aqui para os candidatos a deputado? Olha, principalmente tomando cuidado, né? É necessário alguns cuidados. Tem uma boa assessoria, né? Tem um bom jornalista para medir as palavras que é posta nas mídias, porque toda propaganda eleitoral tem consequência, né? Esclareça melhor o seu eleitor, né? O sentimento de inconformidade da população é muito grande, mas a população também tem o seu ponto de... Sua parcela de culpa, justamente. Né? Ela tem que buscar mais, explorar mais os candidatos, cobrar mais os candidatos para haver essa renovação. Né? Como o Décio falou aí que possivelmente o ex-prefeito venha querer disputar de novo a prefeitura de Guarulhos, eu, no meu ponto de vista, eu acho isso muito ruim, porque a cidade precisa de novas lideranças, precisa de gente com sangue novo, né? O prefeito Eloy já fez bastante pela cidade, né? Então agora tem que deixar a vez para outras pessoas com uma força de vontade maior para levantar a cidade novamente, né? Juridicamente, o senhor tem esperança no Brasil, em Guarulhos? O senhor acha que a lei que nós temos aí vai nos ajudar a colocar pessoas melhores e mais capacitadas? Olha, eu não tenho tanta esperança não, depois que eu vi a propaganda do Tiririca essa semana, né? Aquilo não é uma afronta? Aquilo não seria passível de já alguma vai, sanção? Já vai, a fábrica que ele plagiou lá de carnes lá, que foi o frigorífico lá, já vai entrar com representação contra ele, vai ter uma sanção civil, vai. Mas do ponto de vista da propaganda eleitoral, aquilo é um tapa na cara do eleitor. É chamar se ele estivesse lá por uma classe,
né? A classe dos palhaços, dos humoristas, tudo bem, não recrimino isso. Agora ele, como um parlamentar já experimentado na Câmara Federal, em vez de esclarecer o eleitor, fazer um papelão daquele, me desculpa, mas a pessoa minimamente esclarecida não admitiria aquilo, né? Votar por graça já está trazendo consequências muito difíceis para o Brasil. A gente tem que votar consciente, porque o voto tem consequência. Eu queria perguntar também para o doutor com relação às urnas eletrônicas, que no Brasil, de um tempo para cá, se tornou uma coisa sem contestação. Não é um tanto quanto estranho também quando algo no Brasil vira unânime, todo mundo concorda? Não é, juridicamente não é inadequado? Sim. Para não dizer estranho, né? Como todo brasileiro, o brasileiro ele dá jeito para tudo. Na época que nós tínhamos votos em cédula, né, na apuração, uma sessão eleitoral que tinha 600, 700 eleitores aparecia com 2.000, 3.000 eleitores, né? Então é muito complicado. Eu acho que o sistema tem que ser aperfeiçoado. Eu acho que não pode parar só na urna eletrônica. Eu acho que uma das propostas que é fazer o voto impresso também, né, concomitantemente com a urna eletrônica. Que é a minha opinião. Eu acho que não é que seja mais seguro, mas traz mais segurança para o eleitor, né? Traz mais credibilidade para aquele voto que ele está depositando na urna. Um sistema que está se aperfeiçoando, eu acho que não pode parar, né? Eu gostaria que o senhor destacasse algum caso emblemático para as pessoas tomarem cuidado também na hora de fazer sua propaganda. O senhor destaca algum caso importante que ocorreu sobre erro eleitoral, não? Ou a pessoa foi condenada, deixou de ser... Aconteceu agora recentemente, aqui no estado de São Paulo, inclusive, na cidade de Sabino. Lá a Justiça Eleitoral cassou quase que na totalidade os vereadores da Câmara por compra de votos, né? Houve uma mega coligação, uma distribuição acho que foi por cima, que eu não conheço o caso profundamente, mas a Justiça Eleitoral constatou que houve o abuso do poder político e econômico. O que é isso? Pagamento de voto, o que a gente ouve falar dos R$50 aí por aí correndo solto para no dia da eleição ir lá e votar em determinado candidato. Em Sabino foi pego e a Câmara toda foi cassada. Olha, você viu? Prazer, o tempo já passou voando, doutor Álvaro. 2 blocos aí super rápido, gostei muito quero pedir para o senhor uma próxima oportunidade também voltar aqui no nosso programa para falar um pouquinho mais sobre alguns casos mais específicos. Doutor Álvaro, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, muito obrigado, fico à disposição. Se for para Guarulhos crescer, a gente se doa um pouquinho e vamos ver a cidade florescer novamente. Um abraço para o seu pai, toda a família e muito obrigado. Obrigado a você. Gente, muito obrigado a toda a produção aqui do TV Guarulhos. E você sabe, agora de segunda a sexta, das 19 às 19h30, programa Tribuna Livre pela TV Guarulhos. Avisa todo mundo, curta a nossa página Tribuna Livre com o Roberto Samuel no Facebook e acompanhe todas essas matérias pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.